Boa noite, pessoal. Vou esperar uns minutinhos para a gente começar, para que todo mundo possa entrar. Esperar uns minutinhos. Boa noite para todo mundo que está entrando. Enquanto as pessoas vão entrando, eu vou novamente me apresentar, porque alguns podem não ter assistido ontem, então vou falar um pouquinho do que é esse projeto. Tá? Então, meu nome é Márcia Machado, eu sou fonoaudióloga, sou professora do Departamento de Fonoaudiologia da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre e a gente vai falar bastante hoje sobre atuação fonoaudiológica em zumbido. E essa live está sendo promovida pelo Programa de Iniciação à Docência, intitulado O Uso da Tecnologia Audiovisual como Estratégia Inovadora de Ensino em Audiologia Clínica. Ele é coordenado pela professora Cibele Boscolo e orientado pela professora Cristina Soldeira e por mim. Então, o objetivo desse programa de iniciação à docência é justamente criar materiais tecnológicos e inovadores de ensino, especialmente para os alunos da graduação. E nós trouxemos esse projeto para essa época de pandemia, para as redes sociais, para que a gente pudesse dar continuidade a todo o trabalho que vem sendo desenvolvido, também pudesse compartilhar com outros profissionais e alunos de outros cursos também. Tá? Então, boa noite para quem está chegando, vou dar alguns recados bem importantes. Tá? A live ela vai ficar gravada no IGTV e todas as perguntas que foram colocadas nas caixinhas dos stories vão ser respondidas ao longo da live. Eu vou deixar os comentários desativados, mas no final, perto de 15 minutos, eu vou abrir de novo para quem tiver mais perguntas que não tenham sido respondidas durante a live. Tá? Se porventura acabar o nosso tempo, que a gente vai fazer é de 1 hora, tá? E a gente não responder alguma questão, a gente vai enviar as respostas aqui pelo perfil, pelo direct, tá bem? Então, eu vou chamar a nossa convidada, tá? A fonoaudióloga e psicóloga Lisiane Holdefer, que gentilmente se dispôs a compartilhar com a gente toda a sua experiência na atuação fonoaudiológica em pacientes com zumbido. Tá? Então, eu vou chamá-la, peço que vocês aguardem um pouquinho. Só um minutinho para ela entrar. Olá, tudo bom? Oi, tudo bem? Boa noite. Boa Que bom que deu noite. certo o vídeo. Boa noite, Lisiane. Antes da gente começar, quero te agradecer, tá, mais uma vez, pela tua disponibilidade e principalmente pelo prazer em poder ter te conhecido virtualmente. Né? A gente conversou previamente e é muito bom poder estar aqui compartilhando contigo e falar desse assunto que é tão importante e que a gente tem poucos profissionais que atuem nessa área, né? Então eu vou deixar tu te apresentar, tá? E falar um pouquinho da tua formação, da tua experiência e depois na sequência a gente vai falando um pouquinho mais sobre o assunto. Bom, primeiro eu quero agradecer, é um prazer estar aqui, é um prazer conversar com vocês. Eu sempre tive uma relação muito bacana com a fonoaudiologia da URGS por meio da Adri, da Adriane Teixeira, que foi minha professora e que eu amo de paixão. Bom, eu me formei no Rio Grande do Sul e vou contar um pouquinho da minha história, que eu acho que talvez algumas pessoas se identifiquem. Quando Uhum. eu fiz o vestibular, na minha época era assim, a gente fazia vestibular, eu não sabia o que eu queria. E eu acabei passando na faculdade de psicologia e de fono, e na minha inabilidade de decidir o que eu queria, eu acabei optando por fazer as duas. Então, eu acabei me descobrindo, acho, nas duas profissões, e curiosamente, pro zumbido foi maravilhoso. Então, quando o zumbido entrou na minha vida, a psicologia fez todo sentido e tudo se fechou. Então, eu fiz a minha formação no Rio Grande do Sul, me formei em 2000, que foi quando o zumbido entrou na minha vida, por meio de um artigo científico na faculdade. Então, você que está aí na faculdade, quem sabe é o momento de você descobrir que você vai se apaixonar por zumbido. E aí eu fui a Londres, fiz a minha formação no Tinnitus Retraining Therapy and Hyperacusis, que é o TRT, que a gente chama aqui, né? Terapia de habituação do Uhum. zumbido, ou terapia de retreinamento do zumbido.
terminei a psicologia e aí eu vim fazer em Brasília meu mestrado e meu doutorado e acabei ficando por aqui, por Brasília. E estou trabalhando nessa área já, esse ano fecham 20 anos de fono, 20 anos de zumbido. Nossa, muito legal. Então vamos começar. É muita coisa, né? Muito tempo, né? De vivência com esse tema. Então eu vou te fazendo algumas perguntas que a gente foi recebendo, tá? Estão numa ordem mais ou menos organizada, mas eu sei que alguns assuntos vão acabar se misturando e a gente vai seguir, tá bem? A primeira pergunta que chegou para nós: qual a demanda para esse tipo de atendimento? Olha, a demanda para o zumbido é muito grande. Hoje em dia a gente tem muitos pacientes com zumbido, a gente que trabalha na área de audiologia, né, acaba percebendo isso com bastante força. A gente tem muitos pacientes com problemas audiológicos, com perda de audição ou não, que tem zumbido. Então a demanda é grande. Apesar de nem todos, obviamente, por exemplo, serem encaminhados para mim. Muitas coisas são resolvidas com o próprio otorrinolaringologista ou otoneurologista. A gente sempre recomenda que procure um profissional especialista nessa região de ouvido, de orelha, de processamento do som. Então, o otoneurologista seria o profissional adequado para avaliar e para fazer os encaminhamentos. Eu acredito, da minha experiência, que todo o paciente que tem zumbido e que se incomoda com o zumbido, que também é bastante, tem uma razoável demanda, ele deveria pelo menos ter uma sessão de orientação para desmistificar um pouquinho as coisas em relação ao zumbido, que eu acho que sempre é uma grande sacada, assim, sempre faz muito bem, independente de ele continuar fazendo um tratamento com um fonoaudiólogo, mas pelo menos ter essa parte da conversa, da orientação, a gente sabe que isso é extremamente importante. Então, quando isso acontece, a demanda seria realmente muito grande, muito grande. Não é a nossa realidade, mas a necessidade é essa mesmo. Uhum. Muito bem. Outra pergunta que surgiu, porque é uma área que a gente realmente não vê muitos profissionais atuando, né? Existe uma formação específica para trabalhar na área? Olha, não que eu conheça. Eu acho que eu até hoje o que eu fiz foi essa formação em Londres e depois disso você tem todo um processo de atualização constante e contínua. Foram algumas vezes que eu viajei para estudar zumbido. Na minha época a gente tinha a Tani, a Keila e a Fátima Branco aqui. Né? A Keila, inclusive, foi uma das pessoas que é responsável também por eu fazer zumbido, porque foi num curso dela que eu descobri no final da faculdade que realmente era isso. E então éramos quatro quando eu cheguei aqui, né, quando eu fiz a formação. E eu acho que não cresceu muito depois disso. Acho que tem muitas pessoas interessadas em zumbido, mas o zumbido demanda uma formação, acho até que ampla, uma dedicação, enfim, um conhecimento um pouco maior até para conseguir lidar com os pacientes, né, que tem uma característica, uma necessidade, vamos dizer assim, diferente. E a gente precisa estar preparado para essa necessidade. Então, não conheço uma formação específica. Acho que quem quer trabalhar com zumbido, se dedicar, se estudar, né? A gente tem artigos científicos em zumbido, eu acho que é o que a gente mais publica. Muito, né? É zumbido, né? Verdade. A gente entra lá no PubMed, zumbido, zumbido, zumbido o tempo inteiro. Então, acho que tem muito recurso para a pessoa se formar, para ela estudar, para ela ir atrás. Agora, eu desconheço um curso de formação. Isso eu não conheço. Perfeito. Quais os desafios para trabalhar na reabilitação dos indivíduos com zumbido? Existem alguns desafios que eu acho que são mais ligados à necessidade do paciente, à nossa necessidade de estar preparado para isso. Por que eu digo isso? Porque o paciente com zumbido, ele não é um paciente que tem uma causa só. O zumbido é um sintoma, não é uma doença, começa por aí. Então, como um sintoma, ele tem causas. E normalmente a gente não tem uma causa, a gente tem multicausas. Né? Então, a gente vai precisar conhecer um pouco a respeito de todas essas multicausas. Óbvio, a gente, na área de fonoaudiologia, nós não somos médicos, não somos nós que vamos fazer o diagnóstico, e nós também não vamos nos envolver em determinados tratamentos, mas a gente precisa conhecer.
Então, se a gente não Uhum. conhece, se a gente não sabe a respeito disso, o paciente vai ficar muito mais conosco na hora que ele vier para o tratamento do que até com o otorrino. Lógico, a gente se Uhum. fala, graças a Deus, os otorrinos têm essa abertura, a gente conversa, troca figurinha e a gente consegue ajudar o paciente muito mais fácil. Mas a gente tem que ter até a sensibilidade, o conhecimento para ter a sensibilidade, para saber o que aquele paciente precisa. E isso eu acho que é um desafio. A gente precisa mexer um pouco em cada área, precisa entender da questão da articulação temporomandibular, precisa entender um pouco de medicação, por mais que a gente não, né, não medique, não saiba profundamente, mas entender o Uhum. que pode aparecer com determinada medicação, entender um pouquinho das questões posturais, enfim, da parte de motricidade, precisa entender de questões de alimentação que vão interferir também. Então, assim, tem várias áreas de sono, né? Então, tem várias áreas que a gente precisa ter conhecimento até para poder ajudar esse paciente. Acho que essa é uma parte desafiadora desse processo. E Sim. eu acho que a gente tem que ter uma dedicação. Acho que quando a gente decide trabalhar com zumbido, a gente tem que estar aberto para o paciente te buscar. Essa abertura precisa acontecer. Então, se você não quer dar o seu telefone, eu costumo dar o meu celular pessoal, o paciente tem acesso a mim, a gente tem como trocar, independente do horário, né? Porque é um paciente que muitas vezes está em sofrimento e ele precisa desse apoio. Uhum. E a gente precisa disponibilizar. Então, eu tenho o hábito de dar um celular, ou então a gente está sempre com algum recurso aí para ter contato com eles. E a pessoa tem que Uhum. estar disponível para isso, tem que aceitar esse tipo Sim. de situação. Uhum. Perfeito. É uma imersão, né, na área, na verdade. Tem que ter É, toda uma entrega, né, para trabalhar com ele. você tem que abraçar o Realmente. paciente, né? Eu digo isso, Exato. ele está virando a minha família, eu pego eles para mim, assim. Então, se alguma Uhum. coisa acontece, eu realmente me ocupo com eles. Eu me não preocupo, Aham. mas eu me ocupo. Eu acho que essa Com parte é cer- importante, isso faz diferença. Uhum. Com certeza. Muito bem. Quais as características mais comuns nesses pacientes? Bom, acho que uma das coisas mais comuns que vem com o zumbido é a ansiedade. Acho que é uma das características Uhum. mais comuns que eu observo. Outra coisa que eu acho bastante comum é o sofrimento. Normalmente, o paciente que vem para mim não é o paciente que tem zumbido e não se incomoda com ele. Então, eu faço a Aham. parte do zumbido, que é aqueles 20% de pessoas que têm zumbido que realmente se incomodam, que tem, né, às vezes até um zumbido incapacitante, que Uhum. interfere mesmo na qualidade de vida. Então, eu acho que esse sofrimento é uma característica desses pacientes que chegam para mim. Uma outra questão é a questão do controle. Né? São pacientes que, como todos nós, acho que ninguém se isenta disso, a gente tem uma tendência a querer controlar as coisas. E Uhum. nas pessoas que têm zumbido, o zumbido é como se ele retirasse o controle de você. Então, ele te tira um pouco o tapete, ele não deixa você ter controle dele, não tem um botão liga-desliga. E isso gera muito desconforto. Então, acho que é uma Uhum. característica também a questão da necessidade de controle, que é justamente o que o zumbido tira. E eu acho que outra característica que interfere muito quando acontece é que o paciente tende a colocar todas as dificuldades que ele apresenta no zumbido. Então, eu não consigo Uhum. dormir por causa do zumbido. Mas você já dormia bem antes? Não, não dormia bem antes, não. Mas com zumbido. Bom, então vamos ver o que, que é. A gente tem que fazer essa separação. Uhum. Pode ser o Uhum. zumbido, sim, pode ser que tenha piorado a questão do sono, mas ela já existia antes. Né? Eu Uhum. costumo perguntar se eu tirasse o zumbido da sua vida ficaria perfeita? Né? Muitos dizem sim, ficaria, mas na hora que põe a mão na consciência diz não, acho que tem determinadas coisas que são independentes do zumbido, mas a tendência é colocar no zumbido a responsabilidade, muitas vezes, por situações que não são ligadas ao zumbido. Então, acho que é uma outra característica. E nisso a psicologia te ajuda bastante, né? Muito. Nisso, eu acho que a parte que a Uhum. psicologia realmente foi uma mão na roda para mim, assim, para Uhum. abrir meus olhos e para poder dar um suporte para o paciente, até para Exato. fazer esse tipo de trabalho. Quando a gente trabalha com zumbido, a gente precisa trabalhar outras coisas, por exemplo, foco, a ansiedade, coisas ligadas ao estresse. Né? A própria higiene do sono envolve muita coisa ligada às questões emocionais, a como lidar com a rotina, você vai entrar na rotina do paciente, tentar introduzir
procedimentos e processos dentro da rotina. Então, você tem que Uhum. ter um olhar e ter uma maneira de poder lidar, entender como é que funciona aquele paciente para realmente poder ajudá-lo, para achar um Uhum. caminho para chegar nele sem que você interfira ainda mais, porque o tratamento vem para auxiliar e não para Uhum. atrapalhar. Então, nesse lado, acho que a psicologia realmente tem um papel assim muito importante, muito importante. Muito bom. Quais os profissionais que encaminham pacientes para intervenção? No caso, pela tua experiência, tu recebe eles de quem? Olha, eu recebo a grande maioria de otorrinolaringologistas, mas eu tenho recebido muito paciente que descobre agora com o Instagram, com, né, o YouTube, a gente tem tentado levar um pouco de informação para as pessoas em função do sofrimento, para tentar aplacar um pouco o Uhum. sofrimento. A gente sabe que o conhecimento acaba diminuindo o sofrimento, então a ideia, quando a gente coloca essas coisas na rede, é que as pessoas tenham acesso ao conhecimento e isso diminua o Uhum. sofrimento. Mas isso muitas vezes traz o paciente em busca, e tem muitos pacientes que estão vindo encaminhados por fonoaudiólogos, por colegas, o que eu acho muito Uhum. bacana mesmo. Né? O fonoaudiólogo está tendo a sensibilidade de poder ver que o paciente está em sofrimento e que tem uma alternativa e encaminhar, é muito legal. E alguns pacientes que estão vindo realmente por descobrir, olha, tem uma alternativa, eu tentei de tudo e não sabia, eu nunca tentei esse tipo de tratamento, vamos experimentar, enfim. O único cuidado que eu jamais encosto num paciente que não passou pelo otorrino. Então, eu Uhum. não realizo o Uhum. Uhum. tratamento sem que o paciente Uhum. faça toda a bateria de exame que ele precisa fazer, que ele faça todo o tratamento que é indicado pelo otorrino. Muitas vezes a gente tem. Opa, pausou? Muitas vezes a gente tem outras características que são associadas, então a gente tem causas do zumbido que precisam ser tratadas e que aí não são comigo, né? Se o paciente precisa de alguma medicação, ele precisa de alguma outra intervenção que necessita do otorrino, eu não posso Uhum. privar ele disso. Então eu preciso que esse paciente, Sim. de qualquer forma, independente de onde ele tenha vindo encaminhado, ele tenha passado pelo otorrino, tenha feito todas as avaliações, tenha tentado os tratamentos das possíveis causas, ou eliminado possíveis causas que podem ser, né, um pouco mais perigosas, vamos dizer assim, para a Uhum. gente. Gra. Exatamente. E aí vem a mim. Mas eu tenho recebido muito o otorrino, colegas fonoaudiólogos e uma demanda que eu vou chamar de demanda livre. A gente ainda não Uhum. tem, eu não tenho na minha experiência, encaminhamentos de neurologistas, de psiquiatras, de dentistas, que eu acho que são Uhum. um campo que recebe muito esse tipo de paciente, que tem muito acesso a esse tipo de paciente e que talvez até por não conhecer o tratamento, este tipo de tratamento, né, não faça esse encaminhamento, ou não conheça o trabalho da Uhum. gente, enfim. Né, como são Exato, não sabe quem todos faz, né? exatamente, né? Então, para onde que eu encaminho esse paciente? Que eu Uhum. acho, imagino que seja uma angústia, às vezes, de alguns profissionais também, né? Uhum. De não saber para quem que eu vou encaminhar. Estou vendo sofrimento e eu não sei o que fazer. Uhum. Perfeito. Qual o impacto do aspecto emocional no processo de intervenção e como lidar com isso? Olha, na minha experiência, o impacto é grande, muito grande mesmo. Eu já tive pacientes que chegaram, tô aqui, me lembrou bem um paciente de muitos e muitos anos atrás, que mora no meu coração, uma pessoa muito querida. E ele chegou para mim numa situação de ansiedade tão extrema que foi a gente limpar a ansiedade dele, ele ficou ótimo. Foi Assim. algo assim surpreendente. Então, para você ver o tamanho do impacto, nesse caso, da ansiedade na resposta dele para o zumbido. Porque foi Uhum. tirado, eu nem precisei entrar com grandes técnicas com ele, ele já teve uma melhora. Então, o aspecto emocional, ele é indispensável. A gente tem que lembrar que o sistema auditivo, ele vai consultar, eu sempre digo isso, ele vai lá e conversa com o sistema emocional. O sistema emocional vai dizer, olha, esse som é importante, você precisa ouvir. Vai lá, escuta. Por exemplo, a gente está namorando, está apaixonado. A voz da pessoa que a gente está apaixonado, está casada e está apaixonada, a gente escuta essa voz, a gente automaticamente percebe esse som. É rápido, o cérebro vai lá e diz: não, liga forte, escuta esse som, porque esse som é importante para você, ele tem muito significado. Quem faz essa parte de dizer que esse som tem muito significado é o sistema emocional. E é ele que classifica os sons.
É ele que vai dizer que, ah, não, o barulho que está ali na rua, nesse momento, não me importa. Ele vai para pano de fundo. Então, ele vai lá e diz para o meu sistema auditivo, não, não vai até o final da via. Fica aí mesmo, não precisa prender atenção, não precisa ouvir, não precisa chamar atenção. Uhum. E aí ele deixa de pano de fundo. Então, o sistema emocional ele é ativado em absolutamente todo som que entra no meu ouvido. Tudo que vai ser processado na minha via auditiva vai ativar o meu sistema emocional. E o caminho contrário também acontece. A velha história da paixão. Você está apaixonada, o que acontece? Ah, tudo é lindo, a gente acorda sorrindo, o céu tá cor-de-rosa, você anda no shopping, a música que você ama, de vocês dois toca, né? O outro te buzina na rua, você diz, vai com Deus, que Deus te proteja, né? Não é assim? A gente está sempre, ó, nossa, é a beleza da paixão. Uhum. Mas se você tem uma decepção amorosa e fica muito ruim, muito triste, né? O que acontece? O vizinho está fazendo barulho. Ai, que raiva do vizinho. Quando você estava apaixonado, o vizinho também já fazia barulho. E você não estava nem aí, nem Não dava bom. percebia. Se aquela música resolve tocar, você quer quebrar a caixa de som que está rolando aquela música, porque você não pode ouvir aquilo. Então, o que quer dizer? O sistema emocional, se ele torcer para o positivo, vai ativar todos os órgãos sensoriais, e aí entra a audição, para perceber estímulos similares. Então, se eu tiver numa situação positiva, eu vou perceber estímulos auditivos positivos. Nesse caso, o meu zumbido, que é normalmente ligado a algo ruim, vai para pano de fundo e eu começo a perceber outros sons. E a mesma coisa vai acontecer se eu estiver ruim, se eu estiver estressado, irritado, nervoso, o meu zumbido é algo que me estressa, me irrita, me deixa nervoso. Então ele vai lá, ativa a via auditiva para estimular neurônios que carreguem esse tipo de informação. O zumbido está lá, os neurônios do zumbido estão lá. O que acontece? Esses neurônios são hiperestimulados e automaticamente esse paciente começa a perceber o zumbido mais forte. Então, o emocional ele tem uma ligação íntima. E eu considero, é um viés, porque eu sou psicóloga, então eu considero Uhum. que tem, assim, é indispensável a gente não pensar a respeito disso. Ah, é todo paciente que Uhum. precisa de psicoterapia? Não é isso, não é necessariamente isso. Mas todos nós temos uma vida muito mais ansiosa do que já foi Uhum. antigamente. Todos nós temos uma vida com uma tendência a ser mais estressante, a ser mais agitada. E isso tem um impacto em alguns, que vai ser na audição, na percepção do zumbido, em outros em outras áreas, em alguns mais, em alguns menos. Então, essa relação nos pacientes de zumbido, ela existe, ela deve ser considerada em 100% deles. Sentou na sua frente, você tem que estar pensando, imaginando se existe um impacto, qual o tamanho desse impacto naquela pessoa, para poder realmente entrar com um tratamento que de fato, né, consiga resolver a questão daquele Uhum. sujeito. E isso tem que ser considerado individualmente. A gente não tem uma fórmula única, como não tem um tratamento único para zumbido. Uhum. E para o profissional que é só fonoaudiólogo e que não é psicólogo, tem que ter uma parceria, né? Tem que ter uma parceria e tem que ter uma sensibilidade. Acho que não necessariamente nós que somos da saúde, a gente já tem um olhar um pouquinho diferente, independente de ser psicólogo ou não. Né? Quantas vezes o paciente chega para fazer uma audiometria e conta o que aconteceu e conta a história dele? Às vezes é uma coisa mais contundente. Hoje chegou um paciente e falou: Ah, eu tenho 18 fraturas. Isso foi fazer uma audiometria. Começou a me contar a vida dele. Eu, independente de eu ser psicólogo ou não, a gente tem uma sensibilidade para isso. E Uhum. eu acho que quando se você decide tratar zumbido, você não precisa ser psicólogo. Né? Não tem essa necessidade, desde que você desenvolva essa sensibilidade e consiga avaliar, olha, esse paciente aqui talvez eu precise encaminhar para um colega para mexer na questão emocional, porque eu acho que Uhum. vai me ajudar o meu tratamento, ajudar esse paciente. Esse aqui eu consigo, eu mesmo, tendo as conversas, entendendo como é que é a rotina, dar algumas orientações e muitas vezes vai responder muito bem. Muito obrigada. Então, eu acho que a sensibilidade, a vontade mesmo Uhum. de parar e ouvir, que é outra coisa que a gente tem que ter quando trata zumbido. Não dá para ter pressa. A gente tem que saber escutar mesmo. Assim, o paciente tem que ter um Uhum. espaço para poder conversar. Então, tendo Já é isso, acho que terapêutico, né? Já é terapêutico. é, é. Muito, muito bom. Qual a técnica mais utilizada? Daí eu acho que a gente vai explorar um pouquinho a questão da intervenção propriamente dita. Assim. Bom, o que a gente tem dentro da fonoaudiologia?
Eu sempre costumo dizer para o paciente o seguinte: a gente tem os tratamentos das causas do zumbido e a gente tem o tratamento do zumbido. Por que eu enxergo dessa forma? O que eu enxergo é o seguinte: existem vários fatores causais que devem ser avaliados e necessitam ser tratados, a gente precisa tratar deles, porque muitas vezes eu tratando esses fatores causais eu já consigo reduzir ou até eliminar o meu zumbido. Então, eu preciso ter todo o olhar do sono, da articulação temporomandibular, da questão cervical, eu preciso ver a questão do equilíbrio, se esse paciente é um paciente que tem tontura ou não, né? Se tem alguma questão de reabilitação vestibular que é necessário que a gente faça, as questões emocionais envolvidas, questões alimentares, a gente sabe que tem aí, enfim, né, outros fatores. Isso tudo a gente não vai tratar diretamente, mas vão entrar nas nossas orientações. Eu acho que a parte mais importante, a literatura diz isso, e a minha prática também diz isso, a parte mais importante de qualquer tratamento que a gente for pensar em zumbido é a orientação. Então, o Uhum. profissional fonoaudiólogo que decidir que quer trabalhar com zumbido tem que sentar, mergulhar dentro disso e entender o que é que está acontecendo. Eu brinco que a minha cabeça é um mundo de Bob. Eu começo a enxergar onde que está a coisa e eu começo a ver o que está acontecendo lá dentro, para tentar entender como as coisas podem estar funcionando. Então, é importante a orientação, e na orientação a gente vai precisar desses dados, porque você vai precisar ajudar na orientação em relação a isso. Né? Então, você vai Uhum. entrar nessa orientação, não só a estimulação sonora que você vai querer que o paciente faça, que é a parte que a gente acaba fazendo com o aparelho auditivo, com o gerador de som, sem gerador de som, usando aplicativo, usando, enfim, as armas que a gente tem, né, e que vão ser individualizadas. A gente não tem um tratamento único para todos os pacientes, né? O que a fono faz normalmente é a parte da estimulação sonora, mas ela vai entrar na orientação, tem que entrar todos esses outros dados. Então, acho que isso é parte importante e é a parte Uhum. mais importante do tratamento, a orientação. Uhum. Outra parte que eu acho que é mais importante do tratamento é o acompanhamento, porque na primeira consulta você dá muita informação, você praticamente atropela o paciente com um monte de informações, né? E essas informações não vão ser absorvidas. Daqui a pouco o paciente vai criar, nossa, o zumbido ficou forte e não vai dar certo, esse negócio não tem, né? Vai ver, realmente vai me deixar surdo. Ó, aqui, ó, não tô ouvindo direito. E você já falou que é um sintoma, que não deixa ninguém surdo, que tem outras causas, que a perda de audição pode causar zumbido e não o contrário, você vai ter que repetir. Então, as sessões de acompanhamento são outra parte indispensável. A gente achar que a gente Uhum. senta o paciente, dá uma orientação e vai embora, talvez para alguns, de fato, só precisem de uma orientação e é isso aí, mas a grande maioria a gente vai ter que acompanhar e ter esse processo de reorientar. Parte mais Uhum. importante. Os outros tratamentos, independente das técnicas que você vai usar, se você quer tratar o zumbido, você vai tratar uma via que transporta som. Automaticamente, para você chegar nos neurônios, nas sinapses neurais que transportam o som do zumbido, a única forma de chegar lá é por meio de som. Não tem outra forma. Então, eu posso usar uma série de sons e o mercado tem opções diferentes de tratamento. A linha que eu sigo e não sigo exclusivamente, eu vou adaptando para o meu paciente aquilo que eu acho que é mais interessante de caso para caso. É a terapia de retreinamento do zumbido e da Uhum. hipersensibilidade, que usa sons, normalmente sons neutros. Existe uma confusão no sentido de achar que a gente usa ruído branco e é isso aí, não é. A gente vai usar Uhum. os ruídos que sejam interessantes para o meu paciente. Eu, por exemplo, acho o ruído branco horrível, eu não usaria. Eu tenho um aplicativo que tem um som que chama Airliner e eu brinco com os meus pacientes que todo doido tem o seu som neutro predileto e o meu é o Airliner. Então, eu nunca usaria o ruído branco, eu usaria o Airliner para tratar o zumbido. Então, você vai adaptar esses sons e as características do paciente. Você tem diversas Uhum. formas. Você pode procurar um mixing point, que é o ponto de mistura, onde o zumbido e o som que você está colocando, eles meio que se misturam. Você tem que parar para ver quem é um, quem é outro, porque os dois se combinam muito. Em determinados pacientes, principalmente aqueles que têm hiperacusia, né? A gente vai colocar o som um pouco abaixo, a gente vai com um pouco mais de parcimônia na intensidade do som, porque Uhum. para ele pode ser que não seja o mixing point, seja um pouco demais, né? E a gente tem alguns pacientes
que na minha experiência são raros, acho que em 20 anos eu devo ter feito isso em uns 2, 3, que a gente utiliza o mascaramento. Não é minha técnica predileta, mas é uma das técnicas que a gente pode usar. Né? Os sons que você vai usar para isso, você vai pensar individualmente com cada paciente. A gente não tem uma fórmula mágica. Uhum. Normalmente, o que eu busco são sons neutros, independente do Uhum. som que o paciente preferir. E eu deixo pro paciente definir aquilo que é mais neutro para ele. Então, eu dou as Uhum. características do som e ele vai lá buscar, experimentar. Normalmente, essa primeira semana que eu dou é para ele brincar de colocar o Uhum. som e ver quais que ele acha que são mais confortáveis. Eu sempre digo que a busca é sempre pelo conforto. Aqueles que são mais confortáveis para ele. Super individualizado, né? Muito, Até. é extremamente Uhum. personalizado. A gente achar, eu acho que para a grande maioria, nem tanto, mas para a grande maioria das coisas a gente tem um tratamento muito individualizado. Para os Uhum. ouvidos é Uhum. completamente individualizado. Então você vai ver isso nas sessões. Tem uma primeira sessão de determinados pacientes que não falam quase nada e você dá todas as explicações, você tem que puxar. E tem pacientes em que você não fala nada na primeira sessão. Você quase não consegue dar orientação porque o paciente precisa conversar com você e tá Ah, tudo bem, é assim mesmo. Né? Então a gente vai ter que individualizar a necessidade de cada um. Essa parte é indispensável. Achar que a gente tem uma fórmula mágica, infelizmente, pra eu nada, né? A acredito. gente não. Não, eu acho que é para nada. E eu até falo para os pacientes, na situação deles, eu gostaria de uma fórmula mágica. E eu entendo a necessidade deles de uma resposta Uhum. rápida. Mas, infelizmente, a gente ainda, que eu conheça, que eu saiba, a gente ainda não tem. Verdade. Uma pergunta que veio: quanto tempo de terapia é necessário? Depende. Então, tem pacientes que você vai fazer. Então, antigamente, vamos do começo. Antigamente, o que preconiza, quando eu fiz há 20 anos atrás, a TRT, ela dizia que você precisava de 6 meses a 2 anos de tratamento para o paciente ter alta e para o paciente ficar bem. Em torno de 3 meses para ficar bem. A minha experiência é um pouquinho melhor que isso, graças a Deus. Lógico, não é para todos os pacientes, não é um milagre que eu tenho para oferecer, não tenho. Eu falo isso já na primeira sessão. Eu já deixo muito claro, nós estamos lidando com o cérebro. Cérebro não tem resposta automática, né? Eu costumo dizer, olha, para você modificar uma conexão neural, não é fazer a atividade uma vez. Tudo na vida é treino. O cérebro aprende por repetição. Continuidade, repetição. Então, estímulo contínuo e repetitivo. E aí sim o cérebro vai fazendo as mudanças neurais que ele precisa, mas isso não acontece, não é tirar né, assim, eu brinco, tá lá a sinapse, eu tiro elas da tomada. Não vai ser dessa forma, infelizmente. No entanto, a gente vê pacientes que começam a apresentar, não é final de tratamento, mas começam a apresentar uma melhora significativa em semanas, às vezes. Dependendo do paciente, eu já tive paciente que em 2 semanas já chegou, olha, parece que está me incomodando menos no início do funcionamento certo, Hum. início do caminho certinho que a gente precisava, estamos no rumo. Né? E eu tenho pacientes que em 3 meses eu já tenho que pensar em alta, às vezes eu seguro só um tempinho mais, só para me garantir que esses neurônios vão ficar quietinhos lá e aí libero, já aconteceu também. E alguns pacientes não, alguns pacientes a gente vai mais tempo, alguns eu sigo acompanhando, apesar de estar bem, eu sigo acompanhando, porque tem outras questões associadas e eu, né, de tempos em tempos eu os vejo, enfim. E depende muito de cada paciente. Mas eu Uhum. diria que hoje em dia a gente já não precisa dos 6 meses para a gente poder ter alguma resposta. Não é uma promessa para todo mundo, não é uma coisa que a gente pode jurar, isso tem que ficar muito claro. Uhum. A gente não tem uma pílula mágica. Eu digo que eu vou ficar muito rica, que eu tenho ideias brilhantes, apesar de não saber como aplicá-las. E que uma delas é criar uma pílula, por exemplo, da alfabetização. Seu filho não precisa ir mais para a escola, você toma a pílula e pronto. E eu tenho um paciente que foi muito esperto, que virou para mim e falou: faça essa pílula funcionar apenas alguns meses, que aí as pessoas precisam comprar de novo. Não é sacanagem? O que acontece? Isso não existe. Senão a gente teria a pílula, sei lá, vai para a França, a pílula do Pra francês. tudo, Toma. né? Amanhã você está falando, que glória. Mas a ideia é boa, vai.
Ó, deve ficar Muito. lançado aí no Twitter, Vou né? patentear depois. Exatamente. Né? A mesma coisa para o zumbido. Não tem uma pílula que vai lá e liga e desliga neurônio e que vai resolver o meu problema assim. Então, infelizmente, eu não tenho isso para oferecer. Quando a gente tem que tratar o sintoma, o zumbido, via central, vai ter que ser na forma de repetição, né? Estimulação repetitiva e contínua. Não tem jeito. Perfeito. Muito bem. É uma pergunta que eu acho muito interessante, muito pertinente. Há muita desistência durante a intervenção? Tem bastante desistência. Eu não saberia te dizer uma porcentagem, uma coisa até para eu avaliar ali nos meus registros. Tem sim. E tem umas coisas que eu acho meio tristes, assim, porque às vezes o paciente volta depois de algum tempo, às vezes até anos, para recomeçar o tratamento, porque às vezes a ansiedade é tamanha que ele não dá conta de esperar o início da melhora, de perceber a melhora, e ele abandona o tratamento. Né? Eu costumo dizer para os pacientes, olha, insista, né? Por mais que você não tenha uma resposta fantástica de início, se não quer... sabe aquele desenho que roda na internet, que tá ali, o diamante está aqui, a pessoa dá meia volta? Às vezes é assim, a pessoa está aqui para chegar na resposta, ela dá meia volta e a gente perde. E aí, às vezes, volta tempos e tempos depois, ou naquele paciente que vai dizer, eu fiz e não funcionou, mas não levou até o final. O tratamento é longo, a gente tem que deixar isso muito claro, que para alguns pacientes o tratamento vai ser longo sim, né? E a gente vai ter que entrar com outras técnicas, né? Eu sempre entro classicamente com a TRT de início e depois eu vou dançando conforme a música, o que vem se apresentando. Se o paciente tiver questões de articulação temporomandibular, acompanhado do dentista, se vai precisar uma placa, eu passo alguns exercícios. Muitas vezes eu sou acupunturista, eu coloco umas agulhinhas para mexer na questão muscular e, enfim, trabalho as questões emocionais, questões de foco. Então, isso leva um tempo. Nem todo mundo está disposto a esperar esse tempo para ver o resultado acontecer. Né? E para fazer todos os processos, porque muitas vezes você precisa assim, a grande maioria das vezes, quase todos, você precisa de multiprofissionais, né? Nem tudo eu consigo resolver, obviamente. Então, nem sempre essa parceria. Eu tenho dito para os pacientes o seguinte: se você deseja emagrecer e eu te dou duas opções, você faz atividade física ou dieta, ou você faz os dois, qual você acha que vai trazer o melhor resultado? Se você fizer os dois, se você fizer só dieta ou só, educação, ou só atividade física, você vai ter, obviamente, um emagrecimento, mas com certeza o emagrecimento com muito mais saúde, com muito mais rapidez vai acontecer se você fizer os dois. E muitas vezes o paciente precisa dessas combinações para funcionar e nem sempre está disposto, tem o tempo, tem a paciência, ou está extremamente ansioso e não é o momento para esse tratamento. A gente também tem que entender que às vezes não é a hora, né? Ele precisa de alguma coisa primeiro com ansiedade para depois ele poder fazer o resto. Então, sim, infelizmente temos muitas desistências. Mas a Desistência, gente né? tem muitas vitórias em quem continua muito gostoso, muito, muito, muito prazeroso. E as respostas Legal, são muito gratificante, né? Eu muito imagino. gratificantes. É. Muito bom. Qual já respondeu em relação à técnica, mas a pergunta é qual protocolo mais utilizado? Acho que já respondido, mas se tu quiser falar um pouquinho. Eu não tenho nenhum protocolo. Eu normalmente inicio com primeiro, acho que a primeira parte mais indispensável é a orientação. Então, ali eu tiro um tempo para ficar com o paciente, para dar todas as orientações que eu vou responder e repassar, e, enfim, esclarecer de novo nas outras sessões, mas né, eu dou o grosso da coisa sempre nessa. Então, a orientação ela é clássica, e na orientação eu conto um pouco de tudo, o que está acontecendo na orelha, eu avalio todas as audiometrias, explico o que está acontecendo ali, onde que pode ser um dos desencadeadores. Não é só a perda de audição, porque senão todo mundo que tem perda de audição teria zumbido. Então tem mais coisas ali combinadas, né? Enfim, tem outras coisas que a gente vai explicando isso para o paciente. Essa é, assim, indispensável. Esse eu acho que é protocolo. Não tem, se você tentar entrar com zumbido sem orientar, esquece. Já está no caminho errado. Então, a orientação ela é indispensável e depois você vai lançar mão do que o paciente necessitar. E aí entra essa parte. Eu vou escolher usar um mixing point, eu sempre uso som neutro de cara. Nem todos os meus pacientes ficam com som neutro, apesar da grande maioria ficar.
né? O som Uhum. neutro é ele que define qual som que é melhor para ele, não sou eu, não tem uma fórmula que vai bater para todo mundo. E tem alguns pacientes que não ficam com som tão neutro, né? A gente tem técnicas com som fractal, a gente tem técnicas que a gente chama de phase out, anulação de ondas, a gente tem eu nunca usei, na verdade, o sistema NOT, mas tem o sistema NOT, né? Eu normalmente, quando o paciente tem um som de apito, eu tento phase out, porque eu posso usar o próprio celular, eu não preciso do aparelho auditivo. Então, né, um paciente que não tem interesse em usar o aparelho, boa parte não quer. Então, a gente tem Uhum. diversas formas de poder chegar no paciente, não tem um protocolo único, né? Orientação é o protocolo, isso sempre. Protocolo. Pré-requisito, né? Para começar. É requisito, Muito. exatamente. Alguma orientação para os profissionais que desejam trabalhar na área? O que tu diria, assim, para alguém que se interessa em... Se apaixone, eu acho, porque zumbido demanda paixão, assim. Eu brinco que se vier falar comigo de zumbido, eu vou lá e tagareleio o dia inteiro, que é até um problema, que eu falo até pelos cotovelos, né? Porque realmente a gente tem que se apaixonar. Acho que você precisa, primeiro, ter muita paixão, porque é uma área árdua, né? Uhum. Até para você começar a receber, os colegas reconhecerem a existência do seu trabalho, a eficácia do seu trabalho, que ele pode ajudar o paciente dele, né, dele poder te encaminhar. Eu acho que isso é um processo, você tem que ter muita persistência, você tem que desenvolver muita experiência, né? A repetição faz a gente ficar bom no treino, né? A mesma Uhum. coisa, eu acho que eu brinco com os pacientes que eu atendi há 20 anos atrás, me perdoem, olha, se tiverem em algum momento me perdoem, porque a tendência é a gente melhorar com a graça de Deus. Eu acho que eu progredi, espero, mas eu vejo assim que tem muitas diferenças. E lógico também, né? Todo tratamento já teve uma mudança, a gente já descobriu muito mais coisas, a Uhum. gente consegue ajudar muito melhor. Mas eu acho que isso a gente precisa se atualizar sempre. Né? O que eu falei, zumbido, se você botar lá no PubMed, vai pipocar Muito. artigo, então você tem que estar sempre Uhum. revendo, lendo, você tem que saber muito sobre as bases neurofisiológicas, então você tem que gostar dessa parte de neurociência, né, do que ocorre ali, desses neurônios e tal. Você precisa ter uma comunicação simples, não adianta você ficar falando de nomes complexos e áreas corticais que para o paciente, se você for orientar ele assim, na segunda palavra que você diz, ele não sabe nem onde está. Então, acho que isso também, e isso eu acho que a prática também ajuda, a gente vai começando a Uhum. ter um pouco mais Pegar o jeito, né? de senso da coisa. Acho que você precisa também pensar em conhecer um pouco de todas as áreas que você vai acabar tendo que se envolver. Não digo que você vai mexer em todas, mas você vai ter que se envolver em todas. Então, eu tive alguns privilégios, assim, tive muito contato. Eu trabalhei numa clínica que fazia a parte de articulação temporomandibular, eu trabalhei com a parte de Ah, legal. manipulação laser e tal, então aprendi. Então, eu tive essas Uhum. bênçãos, né? Eu tive a psicologia, que já me ajudou, a acupuntura, que é outra coisa que acaba entrando. Enfim, então, essa parte de medicina do sono eu sempre me interessei, fiz disciplina no mestrado, acho muito interessante, acho que é uma área que só cresce e que vai crescer mais e Uhum. mais e que tem um impacto no zumbido também. Então, assim, seja curioso. Eu digo que eu sou muito metida, eu sou curiosa, eu gosto de saber um pouco de tudo, eu gosto de saber de medicação e tal, então acho que você tem que ser muito curioso, tem que se apaixonar, tem que estudar sempre, se atualizar o tempo inteiro, senão você vai ser atropelado e não vai oferecer o melhor que você tem para oferecer para o paciente. Uhum. E você tem que se dedicar, tem que estar disposto, viu? A dar, realmente se entregar para o paciente, abraçar a minha família, assim, o que é que você está passando agora, final de semana, né? Vamos conversar, manda um recado, eu tô aqui, vamos. Eu acho que faz, na minha opinião, faz diferença. Eu não acho que todo mundo tem que funcionar assim, mas eu acho que faz Uhum. diferença. Perfeito, muito bom. Na sua perspectiva, é um campo promissor de atuação fonoaudiológica? Eu acho que é um campo necessário. Eu acho assim que tem tudo para ser extremamente promissor, mas eu acho que a gente precisa ter uma comunicação com os nossos colegas, a gente precisa se fazer conhecer, saber Uhum. mostrar que o fonoaudiólogo, né, que trabalha nessa área tem uma capacitação, que ele pode de fato ajudar o seu paciente. Não todos, a gente não acerta com todo mundo, nem todo paciente tem a característica para esse tipo de tratamento. É um tratamento que não Uhum. vai trazer uma resposta imediata. Tem paciente que
né? Preferia que tivesse uma cirurgia que tirasse a coisa de mim, nem que abrisse a minha cabeça. Tem pessoas que são assim, esse é um paciente que eu Aham. não vou ter acesso a ele com a minha técnica. Mas eu acho Uhum. que tem tudo para ser extremamente promissor. Nós temos um número grande de pessoas com zumbido. A gente tem muita gente incomodada com zumbido. Se a gente entra no Facebook, eu lembro da época do Orkut, agora tem o Facebook, tem grupos de Eu zumbido, também. né? Você foi dessa. Eu já entrei em Fui, claro. vários. Eu entrei e tento lá escrever fulano, a pessoa escreve isso, fala, não, busque não sei o que lá, faça não sei o que. Eles Uhum. nem me leem. Assim, às vezes você vê que Uhum. eles estão tão ansiosos e tão. Então, assim, eu acho que é um campo extremamente promissor. Agora a gente precisa levar essa informação ao público. A gente precisa fazer que as pessoas conheçam, né? A página do YouTube que eu montei é para isso. Vamos ver se o povo sabe que tem Uhum. saída. Você não precisa ficar preso ao zumbido, né? Que os médicos saibam que existem profissionais que podem trabalhar com isso, com competência, com excelência, que estão abertos para discutir, que vão ser seus parceiros, né? O fonoaudiólogo é muito parceiro de outros profissionais. E Uhum. eu acho que isso a gente É tem a ganhar verdade. também, né? A gente Uhum. precisa deles, Muito. como eles precisam da Uhum. gente, né? Imagina, a gente tem que ter parceria mesmo. Os psiquiatras conhecerem, os nutricionistas saberem que tem, eles trabalham com a gente diretamente. A gente tem hoje intolerância a glúten ou alergia a glúten relacionada a zumbido. Uhum. Potencialmente lactose também. A gente tem a questão metabólica extremamente comum no paciente com zumbido, né? Glicose e tal, que a gente precisa ajustar, porque sim, tem impacto no zumbido. Então, é extremamente promissor desde que a gente consiga jogar essa informação por aí, fazer as pessoas Entendi. conhecerem, encaminhar os pacientes um para os outros, né? Uhum. E realmente levar isso para frente. Acho que é um campo bem, além de ser muito gostoso de se fazer. Então, suspeito. Perfeito. Daqui a pouquinho eu já vou abrir para outras perguntas. A gente tem muitas, vou fazer uma que foi enviada também pelo nosso perfil, sobre a prótese auditiva, tá? A prótese auditiva é garantia de cura ou alívio para o zumbido? E ainda, o zumbido tem cura? Veio na mesma pergunta. Bom, a prótese auditiva não é garantia de cura para zumbido e não necessariamente de alívio, apesar de, na grande maioria das vezes, sim, ela oferecer sim um grande alívio, em muitos casos a cura do zumbido, sim. Ah, então já respondi que em alguns casos tem cura, né? A gente tem o. Depois eu conto essa parte, mas vamos lá. O que a gente tem que ter em mente com a prótese auditiva? A prótese auditiva ela vai ser indicada para os pacientes que têm uma alteração da audição. Então, pacientes com audição normal, eu não vou colocar o aparelho auditivo. Eu posso até colocar o aparelho auditivo acionando o gerador de som. Agora, a gente tem que Uhum. ter em mente o seguinte: ir lá e colocar o gerador de som. Já peguei vários pacientes assim. Ah, fui na loja, botaram o gerador de som, fui para casa com mais um barulho no ouvido, eu fiquei louco. Então, ele não quer nem, Uhum. até para você mostrar para ele que o caminho do tratamento é esse mesmo, é o som, mas precisa de orientação, você precisa do acompanhamento, você precisa saber o som que você vai colocar. Você também não, né? Eu costumo dizer que é o meu brinquedo, quando eu pego um gerador de som, eu vou lá e aí vou com o paciente caçando o som dele. Enfim, eu adoro essa parte. Então, a prótese é um grande recurso, grande. Para quem tem perda de audição, eu diria que é indispensável, até pela estimulação cortical, Uhum. pelo cérebro. Eu Uhum. acho que hoje em dia a gente tem suficiente literatura para não deixar o paciente com perda de audição sem aparelho, mesmo que mínima, né? Por todas Uhum. as complicações que a gente vai ter, nem pode ser até nem pensar no zumbido, mas o resto todo a gente tem que lembrar. Uhum. Uhum. E ela tem uma tendência, sim, melhorar muito o zumbido, ajudar muito no zumbido, mas não necessariamente. Ela não é uma promessa que a gente pode jurar para o paciente: vou botar o aparelho, o senhor vai sair daqui novo. Cuidado. Esse tipo de promessa Uhum. é um pouco perigosa. E o zumbido Uhum. tem cura, sim. Já vivi algumas, e a doutora Tani, que você já deve ter ouvido falar, né? Super expert em zumbido, lá de São Paulo, ela é Uhum. otorrinolaringologista, ela já até já publicou, né, casos de cura de zumbido que ela juntou ao redor aí do Brasilzão inteiro, as pessoas que tiveram cura de zumbido, ela tem todo um protocolo, né, para entrar nessa pesquisa, 6 meses sem zumbido, foram diversas técnicas, não é uma técnica só, então você vai ver lá que os pacientes que ela tem lá fizeram uma série de coisas, não é todo mundo fez isso e ficou bom, então isso é o cuidado, né, mas Uhum. tem cura sim. Eu, graças a Deus, já vivi algumas e acho que estou no caminho de outras. Hoje eu falei com um paciente que eu Ai, que estou voltando bom. com ele da cura, nós estamos andando para isso, estou bem feliz. Ai, perfeito, muito bom.
Só queria avisar o pessoal que está aberto, estão abertos os comentários para se alguém tiver alguma pergunta. A gente vai tentar contemplar tudo, mas se a gente não conseguir, a gente manda depois as respostas por direct, tá? Benefícios do gerador de ruído. Olha, a Keila, ela tem uma imagem que é um sundae e uma cereja. Se a gente tira a cereja, o sundae não deixa de ser sundae, mas o sundae é um sundae muito mais atrativo com a cereja. Então, o gerador de som, a prótese com o gerador de som, ele não é o tratamento em si, mas ele pode ser um grande facilitador. Eu sempre falo para o paciente que tem interesse, que chega lá dizendo eu quero ver qual é do gerador, a gente já adapta, a gente coloca. Eu acho ele uma excelente ferramenta, né? Mas ele não é uma ferramenta para todo mundo, não é todo mundo primeiro que vai necessitar. Então, agora eu guardo isso como uma carta na manga. Então, aquele paciente que eu fui lá, eu já tentei, né, elaborei com ele todas as possibilidades e ele chegou no meu, em que eu consideraria um limite, avaliando com ele, no ponto que eu sugiro, vamos testar? Vamos ver qual é? Você não precisa sair comprando o aparelho, nem nada disso, mas vamos ver como é que você se adapta. E eu tenho tido boas respostas, então eu gosto bastante do gerador de som, apesar de saber que o tratamento não é ele. Ele pode ser uma grande arma para o tratamento, sim. É uma grande arma. Perfeito. Muito bom. Terapias alternativas do tratamento do zumbido. Bom, depende do que a gente pensar que é terapia alternativa. Eu acho que é o seguinte, terapias alternativas eu penso em reiki, eu penso em óleos essenciais, em coisas do gênero. Eu sou suspeita que eu sou super favorável. Né? Acupuntura e tal, sou super favorável. O que eu acho que a gente tem que lembrar é o seguinte: a gente sabe que o emocional pode ter um impacto muito grande. É bastante comum os pacientes, a grandíssima maioria, ter questões relacionadas à ansiedade e muitos pacientes com depressão. Então, qualquer coisa que possa ajudar nesse, e eu pensaria nas terapias alternativas nesse sentido, de trabalhar o equilíbrio, de centrar os pacientes, de buscar, até mesmo pela acupuntura, quando eu aplico, eu busco mexer, eu digo que eu como pela tangente para chegar no zumbido. Então, vou ver as características daquele paciente, eu vou buscar. Então, se é um paciente ansioso, muitas vezes eu, mexendo na ansiedade, eu acelero o processo dele, né? Mas eu sou super a favor. Eu acho que tudo que você fizer, que puder te trazer equilíbrio, yoga, meditação. Hoje em dia a gente já tem estudos mostrando os excelentes benefícios da meditação em pacientes com zumbido, né? O grupo que eu me formei lá em Londres tem o Hensel e o McKenna estão fazendo trabalhos lindíssimos sobre o mindfulness com zumbido, respostas muito interessantes com a meditação mindfulness. Então, eu considero, nem sei se a gente pode dizer que isso é alternativo, porque hoje já faz parte do tratamento. Já faz parte, né? Verdade. Né? Mas eu acho que tudo que vier a complementar, eu sou extremamente a favor. Lembrando, não acho que sejam as únicas alternativas. O que eu acho que a gente tem que lembrar que nós vamos, é a história da dieta. Nós vamos ter que entrar com várias pessoas ou várias linhas de frente para poder ter o resultado que a gente espera. Achar que a gente vai fazer só aquilo e não necessariamente. Deu, né? Perfeito. Uma pergunta que surgiu hoje à tarde em relação à live de ontem do comentário sobre o café, né? O consumo de café. Então perguntaram, não tenho zumbido, mas devo me preocupar por tomar bastante café? Posso vir a desenvolver zumbido por esse motivo? Então, tem pesquisas que dizem que o café não interfere no zumbido. Eu tenho meus questionamentos, porque eu já tive experiências diferentes. Volto a dizer, individualizado. Então, você não vai ter pessoas que vão tomar 1 litro de café, vão chegar na sua frente e o café não tem absolutamente nada a ver com zumbido. Agora, se o paciente chega para mim e ele toma 1 litro de café, eu vou sugerir. Eu vou dizer, olha, vamos fazer um detox aí, vamos ficar um tempo sem café, vamos tirando devagarinho, se o paciente tem, né? Também não vai dar dor de cabeça, todo aquele processo, se ele realmente tiver o vício do café. Mas eu experimento tirar, fazer um teste, se não houver nenhuma modificação do zumbido, ok, aquilo ali não está interferindo. Porque eu já tive respostas positivas tirando café. Apesar de algumas literaturas, eu teve um trabalho de doutorado, acho que daqui de Brasília,
que a Aleluia, se eu não me engano, fez uma pesquisa com isso e a resposta foi que não teria interferência. Agora, eu acho que em quantias, dependendo da quantia, dependendo da suscetibilidade do paciente, eu tenho pacientes extremamente sensíveis que o chá de camomila, eles têm um efeito super. Eu posso tomar um Nossa. litro de chá de camomila e tô aqui, né, felizona. Eu tenho paciente que, assim, até na hora da medicação, assim, eu vou com cuidado. Quando ela diz, vou tomar, eu digo, vai com cuidado, a vitamina vai com cuidado, porque a resposta é grande. Então, a gente não Uhum. pode considerar que para todo mundo não tem problema. Observe, assim, eu não acho que você tem que se preocupar se você toma muito café, então o zumbido vai vir em função do café. Não acho que seja isso. Agora você tem que Uhum. pensar se realmente vale a pena tomar tanto café, porque também não é saudável. Para o resto, quem está zumbido, né? Se você toma muito café, também não é o caminho. Então vale a pena maneirar. Tá bem, muito bom. Outra pergunta. Audição normal até 8.000 Hz, com presença de zumbido. Devemos realizar exame de altas frequências? Sim, sim. Muitas vezes a gente descobre uma potencial causa de zumbido acima de 8.000. Então, sim, sempre que a Uhum. gente pensa em zumbido, a gente pensa em audiometria de altas frequências, sim. Tá? Ela não é Tá. indispensável, mas muitas vezes você consegue mostrar para o paciente, porque assim, tem acima de 8.000, eu vou fazer o quê? No momento, eu não vou botar aparelho nem nada, eu vou acompanhar esse paciente, vou fazer audiometria anual, que eu já acho que todos os meus pacientes de zumbido eu já oriento a fazer, minimamente anual. Uhum. Né? Se não tiver uma orientação médica, o próprio otorrino muitas vezes orienta da forma que ele acha que é mais adequado, então, né? Mas Uhum. eu acho que muitas vezes para mostrar para o paciente, aqui tem essas célulazinhas e é potencialmente isso que pode ser uma das Uhum. coisas que está interferindo no seu zumbido e tal, né? E aí talvez você encontre uma das causas dele, sim. Então, Tá. sim, né? Hoje em dia zumbido e alta frequência, audiometria de alta frequência tem uma relação bem íntima. Perfeito. E a gente está nos últimos minutinhos, uma última pergunta aqui que foi enviada para a gente. Se tu poderia falar um pouquinho sobre o zumbido de origem labiríntica. Sim, essa é outra coisa que a gente tem que ficar atenta. Eu faço a parte da reabilitação labiríntica e muitas vezes eu entro com isso no paciente que vem para mim com zumbido. Hoje eu Uhum. entrei inclusive com um menino que está comigo, começou a ter tontura, eu já entrei. A gente tem uma pesquisa até antiga aqui da Keila, que mostra Uhum. o efeito da reabilitação labiríntica no zumbido. Então, pacientes que têm alteração labiríntica podem apresentar zumbido. Normalmente o zumbido, ele não é o caso. Normalmente não, o zumbido não causa alteração labiríntica, o zumbido não vai dar tontura, o zumbido não vai gerar tontura, nem alteração no labirinto, mas ele pode ser o alerta, o aviso de que o labirinto Uhum. não está legal. Então, sim, muitas vezes eu tratando o labirinto, tem pesquisas mostrando o uso da betestina, aí vai a medicação que for indicada para aquela questão labiríntica específica, mas tem estudos mostrando a betestina e o impacto disso no zumbido para os pacientes que têm alteração labiríntica. É bastante comum Uhum. pegar alguns pacientes que não têm nenhuma queixa labiríntica tomando betestina. Não necessariamente, ele não é para tratar o zumbido, ele é para tratar a questão labiríntica e, consequentemente, já que o zumbido é o alerta para isso, se isso se aquietar, o zumbido também vai se aquietar. Se o labirinto se aquietar, ele se Uhum. aquieta. E a reabilitação labiríntica também. Então, os pacientes que têm alteração labiríntica entram na reabilitação vestibular, na reabilitação labiríntica, tem uma tendência a ter uma melhora do zumbido, sim, já que ele é o alerta dessa alteração labiríntica. Então, tem uma relação e é importante investigar. Agora, não é todo zumbido que é labiríntico de forma alguma e também não é Uhum. toda alteração labiríntica que vai ter zumbido associado. Então, a gente também tem que fazer essa dissociação. Mas ele existe e é importante avaliar sim, e na hora de tratar aquela história, vai tratar um monte de coisa, isso também vai entrar Uhum. no lugar. Perfeito, tem que estar atento, né? Tem que estar Ai, dentro. muito, muito bom. A gente está acabando o nosso tempo aqui. Nossa, aprendi muito. Acho que todo mundo que assistiu também aprendeu muito. A gente recebeu aqui muitos elogios. Acho que esse assunto daria pano para manga, né? Para a gente fazer muitas Não, lives. A gente podia te sugar muito mais. Mas eu só acho a que todo mundo. discussão. Ai, que bom! Acho que a gente aproveitou bastante. Eu quero te agradecer imensamente pela tua disponibilidade, por compartilhar com a gente de
assim, de forma tão generosa, né, todo o teu conhecimento e tua experiência, e agradecer em nome de todo o grupo do projeto, né, espero que a gente possa ter outras oportunidades e queria agradecer imensamente e aproveitar já para dizer para o pessoal que no dia 22 de julho a gente vai ter uma próxima live, que ainda é um assunto surpresa, então vai estar aberto para vocês tentarem adivinhar qual é o próximo tema. Eu garanto que é muito especial e já foi muito pedido, tá? E então acompanhe. E quero finalizar, então, encerrar agradecendo a Elisiane mais uma vez. Não sei se tu queria acrescentar mais alguma coisa, a gente tem uns segundinhos ainda. Eu quero agradecer, foi um prazer, uma honra imensa. Eu adorei você, você é uma fofa. Mas é uma criatura, ó, gente, coisa mais amada do mundo. Eu espero poder te conhecer pessoalmente, de Eu verdade. também. Eu espero que a gente possa estar juntos aí muito em breve, se Deus quiser, né? Quem vier para Tomara. Brasília será muito bem-vindo, gostaria de conhecer. Venham para cá. Brasília é muito Quando bom. vier para cá também, né? Beleza, pode deixar quando eu vier para o sul, vou dar um alô. Eu vou de vez em quando, agora eu tô parada, né? Mas de vez em quando eu vou ir para o sul visitar a família e eu vou com certeza entrar em contato com vocês. Muito Ai, obrigada.